Olá, amigos. Bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje nós temos bastante coisa para falar. Então, vamos direto para nosso compartilhamento de tela aqui, para que a gente possa tratar os assuntos importantes. Veja, uma coisa que talvez você tenha em mente, mas que talvez não tenha sido formalizada assim, talvez seja um assunto que você não organizou ainda, é a noção do que a gente chama de reta real. A reta real é uma representação gráfica, né? uma representação a partir de uma imagem de todos os números que fazem parte do conjunto dos números reais. Suponha, por exemplo, que essa linha que vocês estão vendo aqui no desenho progrida infinitamente para a esquerda, certo? Tenha infinitos números para cá. E que ela também progrida infinitamente para a direita. Ok? Essa linha pode ser tomada como uma espécie de régua, né? Teria o valor central como sendo zero, e ela teria muitos números, tantos quanto você quiser colocar aqui, progredindo infinitamente para cada um dos seus lados. Positivos para a direita do zero, negativos para a esquerda do zero. Você poderia incluir números racionais, você poderia incluir números irracionais, você poderia incluir números inteiros, números naturais, quaisquer números que pertençam ao conjunto dos números reais. Isso a gente chama de reta numérica ou reta real. E para que ela serve? Ela serve, entre outras coisas, para que nós possamos representar intervalos. E este vai ser o nosso a primeira noção aqui importante do dia. A noção de intervalos. Intervalos. Intervalos são coleções, pequenas coleções de números na reta real, ou pequenos pedaços da reta real. Suponha, por exemplo, que eu decida selecionar todos os números entre menos 4 e menos 2. Isso seria um intervalo. Eu poderia representar esse intervalo, como você viu aqui na minha figura, pintando ali a porção entre esses números. Você deve decidir, logo de início, se você vai incluir os números extremos, menos 4 e menos 2, ou não. Se esses números não forem incluídos no intervalo, então a representação fica com bolinhas abertas, como vocês estão vendo no desenho. Mas se esses números forem incluídos no intervalo, você vai pintar em cima deles uma bolinha. Assim. Existe uma outra representação para este intervalo, que é escrever menos 4 até menos 2 e fechar colchetes. Colchetes fechados indicam que menos 4 e menos 2 estão incluídos. Caso você deseje não incluir menos 4 e menos 2 no intervalo, ou seja, apenas os números entre eles, você deveria deixar a bolinha aberta e colchetes abertos. Veja, neste caso aqui, eu incluí o menos 4, bolinha fechada, colchete fechado, indo até menos 2, mas sem incluir o menos 2, então bolinha aberta e colchete aberto, certo? Vou tentar fazer mais um exemplo aqui na parte positiva. Imagina que eu vá de 2 até todos os números infinitos para a direita ali. E eu quero incluir o 2, bolinha fechada em 2. A representação seria colchete fechado em 2 até o infinito. O infinito nunca pode ser fechado, então você coloca um colchete aberto ou um parênteses. Tá certo? Isso que a gente está falando aqui são intervalos na reta real. Você pode selecionar essas porções, tá? E daqui a pouco você vai perceber que isso pode ser útil para algumas aplicações. O importante, por enquanto, é reconhecer que esses pedaços da reta real são chamados de intervalos, e anotados dessa maneira, como vocês estão vendo aqui. Na nossa primeira semana, nós discutimos a linguagem de conjuntos numéricos, e nós falamos sobre como representar conjuntos numéricos. A ideia dos intervalos é mais ou menos parecida, tá? Embora com uma notação própria. Veja, na lista de exercícios que eu passei essa semana, a lista de exercícios número 5, você encontra questões sobre esse assunto. Eu queria aproveitar aqui para exemplificar a partir de duas questões. A questão número 3, letra A, da lista 5,
E a questão número 4. Letra A. Bom, a letra A da questão número 3 traz um conjunto A maiúsculo, AB chaves, X pertence aos reais, tal que, e ela escreve X maior que 2. Beleza, isso seria um conjunto numérico, representado na notação de conjunto numérico. E a pergunta, o enunciado diz, reescreva os conjuntos usando a notação de intervalo e represente graficamente. Ok? Como que eu poderia anotar isso aqui como intervalo e representar graficamente? Bom, para representar graficamente, construa a reta real. Vou fazer a reta real aqui, vou fazer uma menorzinha dessa vez. Lembre-se, valores infinitos negativos para cá, infinitos positivos para cá, zero aqui no meio. Você não é obrigado a pôr o zero no meio se você não quiser, mas eu acho importante para manter a coerência aqui, tá bom? Se você quiser pegar só a porção positiva e anotar o zero no cantinho, não tem problema. Zero aqui no meio, para efeito deste exemplo, questão, pontinho número 1, número 2, número 3, você pode representar só alguns, né? Não dá para representar infinito de qualquer maneira. Geralmente representa um intervalo próximo dos números que tem aqui dentro, tá bom? Até o 2, passei só até o 3 um pouquinho ali. O nosso objetivo é representar esse conjunto na reta real e depois na linguagem de intervalos. Veja, o que você precisa antes de mais nada é marcar na reta real o número que está aqui. Nós queremos x maior do que 2, então vou lá marcar o 2. Marca com uma bolinha aberta e verifique. Se aqui o símbolo tiver alguma igualdade, se for maior ou igual a 2, a bolinha vai ser pintada. Se for apenas maior ou menor do que um determinado número, a bolinha fica aberta. Ok? Então, porque eu não estou incluindo o 2 nessa linguagem. Né? Então, x maior do que 2, bolinha aberta no 2. Como ele pediu maior, são todos os valores infinitamente positivos, né? Depois do 2. Então, esses são os números maiores do que 2. Marcar, então, pintar, selecionar isso aí para representar x maior do que 2. Pronto, essa é a representação gráfica. Na linguagem de intervalos, a gente teria colchete aberto em 2, até infinito positivo, parênteses. Ok? Faça os exemplos, os exercícios 3B, C e assim por diante, a partir dessa ideia. Isso seria, então, a transformação da representação de conjuntos numéricos para a representação de intervalos. A questão número 4 nos propõe uma situação semelhante. Mas agora, a questão já nos oferece a reta real desenhada. Eu estou resolvendo aqui a letra A da questão 4. Ela já nos oferece a reta real e nos dá, na reta real, alguns números marcados. Então, infinito para a direita, para a esquerda, infinito para a direita também. E nesse exemplo, nós temos o 2, número 2, e número 6 marcados, com bolinhas abertas assim. E o próprio exercício seleciona o intervalo entre eles, assim. O enunciado diz, represente os conjuntos abaixo, dados graficamente pela parte pintada em vermelho, usando a notação de intervalo e a notação de desigualdades. Então, nós temos duas coisas para fazer. Representar a notação de intervalos e representar a notação de desigualdade. Primeira coisa, na notação de intervalo. Olha como é fácil. Se a bolinha está aberta, o colchete fica aberto. Estamos saindo de 2, a bolinha está aberta, o colchete fica aberto, chegando até 6. Esta é a representação desta mesma situação, né, aqui gráfica e aqui na notação de intervalos. Caso eu deseje fazer naquela outra notação, como um conjunto numérico por desigualdade, eu colocaria uma incógnita, x, certo? Um número qualquer, que está entre 2 e 6. Entre 2 e 6. Esta é a notação. Ele é maior do que 2 e menor do que 6. Okay? Como as bolinhas estão abertas, eu não coloco o símbolo de igual aqui. Tá? Então, bolinha está aberta de cá, também não coloco o símbolo de igual de cá. Esta é a notação de desigualdades, esta é a notação de intervalos, esta é a notação gráfica. Todas representam o mesmo intervalo na reta real. Tá bom? Se você quisesse colocar a linguagem de conjuntos numéricos e chamar isso aqui como um conjunto, era só você colocar. O enunciado não pediu isso, mas só para a gente treinar. Vou colocar em roxo aqui, porque o enunciado não pediu, não faz parte da resposta.
Então, o conjunto, aí dá um nome para o conjunto, vou chamar conjunto B. Lembre-se que geralmente nomes de conjunto são letras maiúsculas do alfabeto arábico. Então, B, abre chaves, X pertence aos reais, tá ok. E aí você vem com a linguagem de intervalos. Isso é geralmente a anotação, ou melhor, a notação completa de um conjunto, ok? Isso tudo não tem muito segredo, certo? Suponho que você já tenha visto isso antes, então fica apenas o lembrete aqui. Dito isso, por que tudo isso importa? Isso importa porque isso serão ferramentas para a solução dos problemas que virão. Os problemas que virão envolvem dois assuntos: valor absoluto ou módulo e inequações. Tá? Nós já vimos falando até aqui sobre equações e agora a gente vai introduzir a questão de módulos ou valores absolutos e depois a questão de inequações. E isso que a gente acabou de falar, a linguagem de intervalos, serve para facilitar a solução e a compreensão desses fenômenos seguintes. A primeira coisa, então, que eu quero mencionar, e como você já sabe, vou fazer em caráter introdutório aqui, para que a gente aprofunde esse assunto na aula síncrona e faça mais exercícios mais complexos ali também. O valor absoluto, também conhecido como módulo de um número, é, por definição, a distância na reta real daquele número até o zero, ok? Como, por definição, trata-se de uma distância, e distâncias nunca podem ser negativas, não faz sentido eu falar que eu tenho menos tantos metros de altura, ou que minha casa fica a menos tantos quilômetros de algum lugar, certo? Então, a distância é sempre um valor positivo por ela mesma. O valor absoluto vai ser sempre um valor positivo. A gente representa isso aqui por duas barrinhas verticais ao redor do número, certo? Então, suponha, por exemplo, que eu tenha o módulo do número 5, ou o valor absoluto do número 5. Perceba que se eu falar módulo ou valor absoluto, eu quero dizer a mesma coisa aqui. O módulo de 5 é o próprio 5, porque ele está a 5 unidades de distância do zero, lá na reta real. O mesmo resultado seria encontrado para o módulo do número negativo 5. O módulo de menos 5 também seria 5, porque lá na reta real ele também tem 5 unidades de distância do zero. Veja, graficamente, para você entender melhor o que eu estou falando. Ou então que está aqui a reta real, e eu marco o centro aqui dela, 0. Marquei o ponto 5, marquei o ponto menos 5. Se você medisse esta distância, vai dar 5 unidades, positivo. Se você medisse esta distância, vai dar 5 também. No Brasil ficou um pouquinho torto, mas você finge que não viu. Dá 5 unidades também. Como o valor absoluto ou módulo sempre se refere a essa distância, a resposta é sempre um número inteiro, um número positivo, tá bom? Então, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de 5 também é 5. A gente poderia transformar essa informação numa fórmula que você pode memorizar caso deseje, embora você possa, a partir da compreensão do que eu disse, resolver os problemas que se seguirão. Mas caso você deseje memorizar a fórmula, a gente diz que o módulo de qualquer número x é igual ao próprio x se x for maior ou igual a zero. E é igual a menos x se x for menor do que zero. Pois veja, se x for maior ou igual a zero, você basta considerar que a distância dele até o zero seja igual ao número que está aqui dentro. Como a gente fez o módulo de 5 igual a 5. Agora, se for um número negativo aqui dentro, o menuzinho da fórmula vezes o menuzinho daquele número, menos vezes menos, dá um número positivo. Então, você positiva aquele valor que está dentro do módulo, ou seja, sempre que o número for negativo. Isso foi o que a gente aplicou nos exemplos de módulo de 5 e módulo de menos 5. Caso deseje, você pode memorizar essa fórmula, mas mais importante do que isso é compreender o que o módulo representa. Ele representa uma distância na reta real, tá bom? As coisas parecem complicar-se um pouco quando nós temos expressões dentro do módulo e não apenas
e não apenas números, certo? Mas se eu tiver só números, se eu tiver simplesmente o módulo de -3, o módulo de 7, sei lá, números inteiros, assim, fica fácil. O módulo de -3, como é um número negativo, pela fórmula é menos o número. Menos vezes menos dá mais, então dá 3. O módulo de 7, como é um número positivo, é o próprio 7. Certo? Simples, não é? Imagina, vamos imaginar um exemplo um pouco mais complexo a partir da lista de exercícios. Então, novamente, eu estou na lista de exercícios 5 e agora eu vou resolver um exemplo da questão 6. A questão 6 tem alguns exemplos desse assunto e eu vou resolver para vocês, talvez o mais simples dele, pela caráter introdutório, que é a letra A. A letra A traz o módulo de x associado a uma inequação maior do que 2. Eu vou aproveitar, antes de falar sobre essa questão em específico, para dizer que eu chamo de inequação uma expressão numérica que tem esse tipo de símbolo, certo? Quando tem esse símbolo aqui, é uma equação. Uma inequação pode ter maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Com esses símbolos nós chamamos de inequações. As inequações são resolvidas instintivamente, da mesma forma como a gente resolve equações, ok? Suponha, por exemplo, antes de fazer a questão 6, letra A, suponha que eu tenha essa situação. 2x mais 1 é maior do que 2. Isso seria uma inequação clássica, né? Uma inequação direta. Como é que eu resolvo isso? Da mesma forma como eu faria com uma equação. Se isso aqui fosse um igual, você não passaria o 1 para o outro lado, depois passaria o 2 dividindo. A mesma coisa acontece com uma inequação. Você age como se fosse uma equação. Então, o 1 está somando, vem subtraindo. Depois que você faz essa conta, o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E essa é a resposta, ok? Então, para que 2x mais 1 seja maior do que 2, x tem que ser maior do que 1 meio. Bom, se isso é a solução de uma inequação, você pode ficar tranquilo que essa resolução é bastante instintiva, muito parecida com a solução de uma equação normalmente, tá? Quando se tratar de inequações de segundo grau, talvez a coisa complique um pouquinho mais, mas nem tanto. A gente fala sobre isso nas nossas aulas 5. Fato é que eu tenho agora um exemplo, voltando então à questão número 6, letra A, de uma inequação, mas de uma inequação modular. Nós temos um módulo aqui para considerar. Veja, o módulo tem uma implicação. Nós falamos sobre o resultado do módulo ser igual a x ou igual a menos x, dependendo do que tiver dentro do módulo. Então, quando isso acontecer, você vai precisar considerar essas duas possibilidades aqui na solução. Veja, a gente vai sempre fazer o primeiro caminho, depois o segundo caminho e intersectar as respostas, unir as respostas, tá bom? Então, são sempre dois caminhos de solução quando eu tenho uma inequação modular, com valores absolutos. A primeira solução é, tira o módulo, repete o sinal e o resto da expressão. Acabou. Então, eu tiro o módulo e escrevi x é maior do que 2. Essa é a nossa primeira parte da solução. Então, para que o módulo de x seja maior do que 2, x tem que ser maior do que 2. Mas isso aqui está supondo que x seja em si mesmo já um número positivo. Okay? A suposição para essa operação é esta. Mas e se ele não for? E se ele for um número negativo? Então, neste caso, eu precisaria que menos x fosse maior do que 2. Porque se ele for negativo, menos vezes menos vai dar mais, e aí vai dar um número positivo que seja maior do que 2. E esta é a segunda parte da solução. Será este o caso se x for um número negativo, certo? Bom, isso é estranho, porque então a resposta é que x seja maior do que 2 e que menos x seja maior do que 2? Sim, de certa forma é. Uma outra maneira, uma maneira melhor de representar isso é unir essas respostas. E, para tanto, uma coisa que você pode fazer, uma coisa que você deve fazer, é deixar o x
positivo. Ele está negativo, isso está certo para a expressão. Mas para que ele fique positivo, para representar melhor a resposta, você vai multiplicar toda essa expressão aqui por menos 1. Você já aprendeu isso lá em equações, sabe que ao multiplicar por menos 1, o sinal é alterado. Então, o menos x vira x e o 2 vira menos 2. Uma coisa que você deve se lembrar é que numa inequação, quando eu multiplico por menos 1, a inequação fica invertida. Então, ela deixa de ser maior que aqui e passa a ser menor que. Tá bom? E esta, sim, é uma representação melhor para aquilo que já estava certo, mas que agora está representado da forma correta. Né? Unindo essas duas circunstâncias, eu tenho que a resposta da 6A é x é maior do que 2 ou x é menor do que menos 2. Representando na reta real, para ficar mais fácil de você visualizar, fica da seguinte forma. Suponha que eu tenho então o zero aqui no meio. Infinito para cá, infinito para cá. Vou marcar aqui o número. Imagina que um esteja aqui, o 2 estaria mais ou menos por aqui. A menos 1, o menos 2 estaria mais ou menos por aqui. Eu tenho então x maior do que 2. Então marco do 2 para frente. X maior do que 2. X menor do que menos 2. Então do menos 2 para trás. Como não tem igual aqui, é bolinha aberta. Como não tem igual aqui, bolinha aberta. Beleza, essa é a representação gráfica. Então, a resposta do módulo de x maior do que 2 são esses dois intervalos. Este intervalo e este intervalo. Os dois intervalos ao mesmo tempo. Okay? A gente poderia dizer, então, que para que o módulo de x de maior do que 2, né? Ou seja, para cumprir a exigência do enunciado ali, eu preciso que x seja maior do que 2 ou para que x seja menor do que menos 2. Ele só não pode ser os valores que eu vou marcar de amarelo aqui. Não pode ser nenhum desses valores. Não pode estar entre menos 2 e 2. Ele tem que ser maior do que 2 positivo e menor do que menos 2. Tá bom? Este seria um exemplo. E você pode explorar essa mesma ideia para resolver os demais exercícios da questão número 6. Quando as expressões forem complexificando, isto é, se eu tiver mais termos aqui dentro, a lógica permanece, tá? Me permita fazer um exemplo, talvez, desse aspecto mais complexo. Na letra B, ainda, da questão número 6. A letra B traz um módulo de 2x menos 3. Deixa eu dar um pouquinho disso. Vou reescrever. Letra B, então, traz módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 1. Okay. Este é o enunciado. Nós queremos descobrir um número x, ou números, né, x, que colocados nessa expressão dentro do módulo produzam um resultado menor ou igual a 1. Tudo bem. Você já sabe aquela regra que eu chamei de fórmula, que estava lá mais em cima, ela vai continuar valendo aqui. Primeira opção de caminho, simplesmente extraia o módulo. E resolva. Então, a primeira opção é 2x menor ou igual a 1 mais 3, passando o 3 para o outro lado. 2x menor ou igual a 4, x menor ou igual a 4 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2, então x menor ou igual a 2. Essa é a primeira parte da solução, considerando que tudo que está dentro do módulo seja positivo, certo? Nossa primeira parte da solução. Mas se tudo que está dentro do módulo não for positivo, então menos tudo isso, menos tudo que está dentro do módulo, menor ou igual a 1. E essa é a segunda parte da solução. Aí a gente resolve, fazendo a distributiva desse sinal, né? Eu vou ter menos 2x mais 3 agora, menor ou igual a 1. Não precisa inverter a desigualdade nem o sinal do 1 aqui, porque este menos está multiplicando apenas este lado e não a totalidade da equação. Seguindo em frente, menos 2x é menor ou igual a 1 menos 3. Menos 2x é menor ou igual a menos 2. Só para que você não corra muitos riscos, eu sugiro que quando você tiver um monômio do lado esquerdo da igualdade,
que seja negativado, você já faça aquela estratégia de multiplicar todo mundo por menos 1. Okay? Tinha opções aqui ainda de passar o 2 para o outro lado, deixar o x negativo, pode até passar um menos 2 para o outro lado dividindo, mas você teria que fazer uma operação. Enfim, na dúvida, para nessa posição, multiplica tudo por menos 1. O que acontece? O 2x vai se tornar positivo, a desigualdade vai inverter e o menos 2 vai se tornar positivo também. E agora você segue, x é maior ou igual a 2 sobre o outro 2. Isso dá 1, x maior ou igual a 1. Bom, nós temos então aqui duas respostas. X é menor ou igual a 2 e x é maior ou igual a 1. A união dessas respostas, né, vai nos dar a resposta final para esta questão. Perceba que em equações modulares sempre vão ser assim, vão ter dois caminhos para achar a solução, tá? Sugiro que você sempre faça a análise gráfica para enxergar o que está acontecendo melhor. Se você tem facilidade de imaginar esse processo e não quiser desenhar, não é obrigatório, mas não é sempre obrigatório, a não ser que o enunciado peça. Mas é uma boa ideia que você faça a representação gráfica. Um x menor ou igual a 2, vou marcar o 2 aqui. E vou marcar também o 1, né, que vai ser usado aqui. Então eu quero que x seja maior ou igual a 1. Vou marcar de vermelho, ok? Esse resultado está aqui marcado de vermelho. E aí eu vou fazer aqui embaixo a outra representação do outro resultado, tá? Só para eles não ficarem um em cima do outro. Aqui. Ok. Posiciona tudo no mesmo lugar quando você vai representar para o mesmo exercício. Importante. Tá? Ah, esqueci de destacar. Aqui na representação de x maior ou igual a 1, bolinha fechada, certo? No 1. E agora eu vou representar este outro. Vou colocar ele de verde. Esse verde é representado aqui. Menor ou igual a 2. Então, do 2 para trás. Bolinha fechada também, porque nós temos o igual. Aí eu faço a pergunta para vocês. Qual é a resposta final? Porque se eu selecionar todos os valores que atendem ao intervalo vermelho, eu não vou atender a essa região do intervalo verde. Se eu selecionar todos os valores verdes, eu não vou atender a essa região do intervalo vermelho. Então, parece que eu preciso compatibilizar as minhas respostas aqui. Eu falei agora há pouco união, né, dos resultados, mas tecnicamente falando, eu tenho que fazer uma intersecção dos resultados. O que é isso? É tomar como resposta final apenas os resultados que satisfazem as duas restrições, ou seja, aos dois intervalos que você obteve como resposta dessa questão. Você faz uma nova reta real, marca ela aqui, posiciona tudo no mesmo lugar e seleciona para a resposta apenas os valores que se repetirem, que são, ó, esses aqui. Essa pequena porção acontece nas duas respostas e ela vai ser a nossa resposta final. Vou marcar ela de amarelo aqui. Então, nossa resposta final, de alaranjado que eu cliquei sem querer. A nossa resposta final, então, será de menos 1, bolinha fechada, pois ela está fechada aqui em cima e ela também está incluída aqui embaixo. E bolinha fechada em 2, porque está incluída aqui em cima e está bolinha fechada aqui embaixo. Então, nós temos os dois termos. Este intervalo de 1 até 2 seria, então, a resposta final desta questão. A gente pode escrever isso aqui de algumas maneiras, como eu acabei de colocar aqui. Se você quiser uma solução um pouco mais estruturada, né, você coloca S igual e representa assim, para mostrar que isso é o conjunto ou o intervalo da solução. Você pode anotar com uma linguagem de intervalos, você pode anotar com a linguagem de conjuntos que nós mencionamos antes. Bom, então é isso. Nós temos dois exemplos aqui de inequações modulares. Falamos sobre reta real, sobre intervalos, sobre valor absoluto ou módulo e fizemos alguns exemplos. A lista de exercício número 5 traz diversas questões sobre esse assunto e eu peço que você dê uma
treinada lá, dá uma olhada nelas para tentar resolver. Você vai perceber que nós temos os exemplos mais complexos, nós temos alguns exemplos no mesmo nível de dificuldade. A ideia é que você simplesmente trate aí na equação como você trataria uma equação, né? Então você tem que isolar o x, por assim dizer, né? E fazer essa análise gráfica a partir da reta real para obter a resposta final, tá? Os exemplos mais difíceis e aqueles em que aparecerem dúvida, tome nota para a gente resolver na aula síncrona e os nossos pontões de dúvida essa semana. Eu espero você